Olá, olá! Cá estamos nós para mais uma conversa de quarentena com o tema constelações sistêmicas na vida, no cotidiano. Só quero lembrar vocês, passem lá no canal ou se inscrevam, dê um gostei, ajuda a gente a fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas e possamos compartilhar mais e mais conhecimento, informações e questões da nossa vida e da nossa realidade. O assunto de hoje é um comentário que eu recebi muito interessante e que eu vou desenvolver com vocês. Começa assim: existe um caminho mais curto para alcançar o estado quântico? Lembrando, quem não assistiu o vídeo anterior, corre lá, mas eu falei sobre as dimensões da consciência dentro da visão sistêmica. Os 5 níveis onde nós atuamos. O mais alto, que é o espaço básico, né, que é o vazio criador, que é o todo, o vazio e o cheio. O eu vazio criador. O eu quântico. O eu representante, o eu que não pensa, que está livre a serviço, e o eu cotidiano, o mais básico, do maior ao menor, dentro desta escala de dimensões de consciência. Então, o eu do estado quântico é quando nós estamos no adulto, não estamos presos a nenhuma crença, nem a um dogma. A gente pode olhar o mundo e a realidade da forma como ele realmente é, sem aqueles filtros que nos prendem às limitações. Porque crença é limitação. Toda crença é limitação, é um dogma, muito mais relacionado ao estado pai do que ao adulto. E qual é o caminho mais curto para alcançar esse estado? É o teu caminho. Cada ser, cada pessoa tem o seu próprio caminho, o seu caminho único a ser trilhado, os seus desafios para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, se o caminho está livre para ti, é esse teu caminho, esse é o melhor caminho. Um exemplo, eu vou me dirigir ao Renato, mas vale para todas as pessoas. Tu és um professor, tu vai dar de bandeja todas as respostas, todos os questionamentos? Acredito que não, acredito que todo professor, todo educador, ele busca que o educando desenvolva o seu próprio olhar, a sua capacidade de fazer leitura da realidade e de aprender, ok? Aprender no sentido de complexidade de todas as informações e todos os conhecimentos e a vivência, certo? Então, um desafio é muito importante para o crescimento e este pode ser comparado a um trabalho espiritual, pode ser comparado sim, porque na verdade é um desenvolvimento de uma capacidade que é a capacidade intelectual e que ela não está desassociada das outras habilidades e capacidades humanas. Então, quando a gente está seguindo esse fluxo dos desafios e aceitando eles como é, a gente pode dizer que nós estamos cumprindo um destino, ou o nosso destino, o melhor destino para nós. E por que eu trabalho? Porque quando eu me libero, quando eu curo as minhas feridas que me conectam com as informações do meu sistema, quando eu estou relacionado a elas e repetindo elas, eu estou de alguma maneira cumprindo um destino coletivo. E nós precisamos realizar isso. Nós estamos aqui para isso, porque fazemos parte de um coletivo, é um coletivo que a gente chama de destino, um sistema familiar. Então, quando a gente se libera destas amarras, desses emaranhados, a gente pode estar disponível para nosso destino individual, que é aquilo que a gente veio desenvolver, cumprir e aprender neste momento da nossa existência. Então, eu lembro uma frase indiana que diz assim: não podemos escolher o que vem para nós. Nós podemos escolher o que fazer com tudo isso que vem. Tem uma metáfora que se te atiram pedras, se tu quiser de uma forma raivosa devolvê-las, é uma maneira. Mas tu pode pegar todas essas pedras e construir uma casa, por exemplo, ou construir uma obra de arte, uma escultura com essas pedras. Tu podes escolher, sim. Isso é a parte do destino
onde nós podemos nos mover. Mas, com certeza, nesse destino muitas pedras virão. Seguindo mais adiante nesse comentário, o Renato me fala assim, eu não gosto de pensar que para alcançar um estado mais evoluído tenha que trabalhar mais. Essa ideia de um estado mais evoluído, ela pode ser vista como algo penoso. E mais evoluído significa mais luz naquilo que é a realidade, mais presente na realidade. E para alcançar esse estado de maior presença, não precisamos necessariamente de um esforço, de que ele seja penoso, de que a gente esteja cumprindo uma obrigação, e muito mais pelo prazer. Sim, se tu olhares para todos os mestres budistas, os mestres e os lamas ou monges, tu vai ver sempre aquele sorriso muito claro. É alegria, é um bom caminho. Pressupõe que trabalhar é um esforço e o sentido de crescimento, de evolução, é entrega, não é esforço. Mas a gente vai usar muito essa palavra trabalho sistêmico, ou trabalho evolutivo ou desenvolvimento. Por quê? Porque tem, sim, um viés muito forte da nossa colonização, ou dos dogmas ou das crenças que nós recebemos dos nossos antepassados. Que antepassados são esses? Por exemplo, a frase que se segue a esse comentário, ela diz o seguinte: depois que os colonizadores europeus disseminaram aqui nas Américas a ideologia do trabalho, a sociedade que almeja a modernidade transformou o trabalho numa obsessão. E é exatamente isso. Junto com a colonização da América pelo branco europeu, veio junto o modo de vida e o modo de pensar e as crenças deste branco europeu. E essa ideia de modernidade, ela está relacionada com um crescimento apenas material, que é a base da economia de mercado, que pressupõe lucro, exploração do trabalho do outro. Então alguém acumula e alguém tem que fazer por esse. Então é uma exploração do trabalho. Então isso gera um padrão de escassez que está muito presente na economia de mercado e no capitalismo. Esta ideologia do trabalho está muito conectada com o conceito da palavra trabalho, que vem, uma origem latina, de tripalium, que era um instrumento de tortura usado para fazer com que os escravos produzissem mais e mais, que era um chicote de 3 pontas, tripalium. Então é muito forte essa palavra, ela está muito impregnada com essa cultura do escravagismo, da escravidão. E ela não só veio junto na ideia, no conceito de trabalho, como também com a prática. Os europeus também trouxeram os negros escravizados, expatriaram, tiraram um grande absurdo da história, onde eles são arrancados da sua pátria, da sua mátria, para servir a esse modelo branco-europeu. Não só aqui, mas ficando no nosso imaginário do país. Ok? Então é muito forte esta forma impregnada no conceito da palavra trabalho, que é a escravidão, que é a exploração do outro. E que ela está hoje mais sofisticada, ela foi renovada dentro da história desta modernização do capital. Ok? Então nós trazemos isso no nosso DNA, na nossa origem. Nós somos compostos por este imaginário, por essas informações desse sistema branco-europeu e do sistema negro-africano. E mais ainda, quando aqui chegaram nas Américas os indo-americanos, os povos nativos, eles tinham o seu próprio jeito, a sua própria maneira de lidar, a sua relação de usufruto com a natureza. O indígena aqui, ele foi tratado como um vagabundo porque ele era preguiçoso, porque ele vivia na sua rede. Por quê? Porque ele não acumulava, ele não tinha necessidade, não tem necessidade disso. Ele apenas coleta o que a terra dá, depois ele vai para outro e deixa a terra se recompor. Um tanto nômade, não preso a um lugar. Plantio é muito recente na cultura indígena. Então esse modo dessa economia, dessa ideologia, que é política também desses povos, também está no nosso DNA e que eu associo como sendo um grande legado do nosso jeito brasileiro de ser muito mais conectado com a natureza. Mas enfim, nós temos os três. Essa composição é a nossa forma de ser hoje, é multiétnica, é composto dessas 3 etnias e mais outras que vieram em seguida também pela imigração.
Tem uma frase muito interessante do Confúcio que ele diz assim: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar nem mais um dia na sua vida. Claro que a palavra trabalho aqui foi uma forma de traduzir, até traduzida pelos europeus, do mandarim, mas ela tem que ser lida de uma forma crítica. Aqui trabalho para eles é esforço, é penoso, mas quando tu ama aquilo que tu faz, não é mais trabalho penoso, não é mais uma obrigação, não é mais um fardo, não é mais escravidão, essa relação tu transforma. E nesse ponto de vista, há um tempo atrás, percebendo tudo isso, e dentro da visão sistêmica que me trouxe uma outra forma de leitura da realidade, eu comecei a mudar a palavra trabalho pela palavra ofício, que significa ocupação, profissão ou emprego. Eu tenho vários ofícios que eu herdei do meu pai, como pescador, que era um hobby dele, mas era um ofício, e como borracheiro, que foi muito importante para que eu me conectasse com a força da minha ancestralidade e do masculino e do meu pai. Também, mais recentemente, a palavra que se agregou, que substitui muitas vezes a palavra trabalho, é serviço, servir, servidor público. Olha que interessante. Servir é dar de si algo que eu tenho na forma de uma atividade que gere benefício para todos. Nós servimos a nossa comunidade. É muito interessante quando eu comecei a trocar estas palavras, né, de trabalho para ofício e serviço, e aí eu caio nesta lei sistêmica, nessa força do amor, que é o equilíbrio no dar e receber. Então as coisas começaram a fazer muito mais sentido para mim. Essa conexão da realidade, do modo ideológico também de ver, que é a concepção da realidade, e essa visão sistêmica do êxito. Nós adquirimos bens e que esses bens estão a serviço de toda a comunidade. Servir é fazer algo que a comunidade seja beneficiada. Isso é amor em movimento. Desta maneira eu me conecto com a abundância e não com a escassez do capitalismo, não com a acumulação. Me conecto com a abundância da natureza, com a prosperidade, com mais e mais vida. Essa é uma visão sistêmica. O equilíbrio no dar e receber. Se eu recebi muito desde que eu fui concebido, recebi a vida, recebi amor, cuidados e desafios e tudo mais, eu agradeço tudo isso porque isso me fez. Agora, com isso tudo, eu posso retribuir nesta economia existencial, eu posso doar, eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo algo que eu sei que a comunidade vai se beneficiar e que outras pessoas vão usufruir. Esse sentido de dar me conecta com a abundância, com equilíbrio, porque eu recebi bastante. E nisso reside um processo de crescimento. Quando eu me sinto assim, automaticamente eu já sinto que eu posso dar um salto de consciência, ou o que a gente chama um salto quântico, cada vez mais presente nesse estado quântico do eu. E isso me dá condições para me colocar melhor, me sentir qual é o meu lugar nesse mundo de hoje. No aqui e agora. Eu faço parte e eu sou importante e sou o único também. O teu caminho de desenvolvimento para chegar nesse estado é um caminho de disciplina, mas não de uma disciplina forçada, uma disciplina que gera liberdade. Renato Russo já dizia isso, né? Disciplina é libertação. Também é uma crença, ela também me limita a isso, mas é uma crença que nesse momento me utilizei para criar uma antítese, para criar uma forma de me desapegar das antigas. Mas agora eu também me desapego dela e me coloco disponível para novas possibilidades. Realizando o meu destino individual, eu também me coloco agora a serviço de um destino maior, de um destino universal. Estou a serviço da vida com toda a sua plenitude. Então eu posso amar o meu trabalho, posso amar todas as pessoas difíceis, porque este é o caminho para mim. E o teu, querido Renato, é o que se coloca para ti. E nele está as pérolas, nesse está as tuas escolhas. Então, essa parte do destino que nos cabe, tu podes sim escolher onde tu quer estar.
Tu pode escolher que tipo de trabalho, ou ofício, ou serviço prestar. Eu acredito e tenho convicção de que todo educador ele já é um servidor, ele já está a serviço, porque a educação é um bem divino na minha concepção e todos os educadores eles estão a serviço. A gente sabe que esse amor é muito forte, mas não são heróis. Eu não quero colocar isso fora de uma realidade de um herói como fosse algo deslocado da vida. Não. Não são. Ninguém é herói, não. Isso é uma concepção burguesa, estadunidense, inalcançável. Não, não são heróis, são servidores, servidores públicos que dão a vida e que dão o seu amor, a sua energia para gerar mais vida por amor, porque o amor é o fluxo da vida. Espero ter contribuído com mais reflexão, mais inquietação para todos vocês nesta caminhada pandêmica, certo? Muito amor, muita luz e muito ofício, muito trabalho e um novo formato de trabalho, novas habilidades sendo desenvolvidas, porque isto é o que esse momento de reclusão está nos trazendo de bom também. A todos vocês, com amor. Um beijo no coração.